No vídeo de hoje quero falar também sobre uma opção que, digamos, não está livre no mercado, mas pode dar sopa sim, nessa janela da metade do ano, e que seria uma contratação excelente, visando a sequência da temporada para o Vitória, que é o centroavante Pedro Raul. Pedro Raul, que tem 27 anos de idade, não foi procurado pelo Vitória, pelo que eu apurei nesta temporada, porém é um nome que me agrada, Não vive a melhor fase da sua carreira, mas o Vitória precisa sim procurar um camisa 9 para a sequência do ano, e eu faria essa indicação do centroavante brasileiro. Ele que na temporada pelo Corinthians soma 14 jogos e 3 gols marcados, sendo um gol na Sul-Americana, um no Campeonato Paulista e outro na Copa do Brasil. Você pode até estar se perguntando em relação àquele limite de jogos. A CBF aumentou, agora o jogador pode atuar até 8 vezes antes de se mudar para um outro clube no futebol brasileiro da mesma série. Então, jogadores da Série A que realizaram até 8 jogos, eles ainda podem se transferir. Se o jogador realizar 9, por exemplo, aí não pode jogar em outro clube na mesma competição, a não ser que ele saia da Série A e vai para a Série B, Série C, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Então, Pedro Raul ele tem 4 jogos até aqui, ficou no banco de reservas, não jogou, por exemplo, contra o Flamengo, a última atuação contra o Argentino Júnior, participando de 10 minutos, agora no dia 14 de maio. Tem um contrato longo, o salário dele lá no Corinthians é de R$700 mil, então não é um jogador barato, E o Vitória já percebe isso, que para contar com jogadores diferenciados, dificilmente, muito dificilmente, você vai pagar menos do que R$300 mil, Essa é a realidade hoje do futebol brasileiro, com números exorbitantes e uma diferença, da distribuição, por exemplo, do direito de transmissão, da mesma forma injusta. Então é muito difícil para o Vitória, para o Goiás, para o Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense, Sport, não importa. Então, você buscar esses jogadores que para outros clubes, 400, 700 mil reais não é nada, significa uma parcela significativa, muito importante do orçamento dos outros clubes. O Pedro Raul, que foi comprado em definitivo pelo Corinthians por R$25 milhões, tem contrato por lá até dezembro de 2028, e no futebol brasileiro em nível de Série A teve o principal destaque pelo Goiás, que é o clube que eu torço, acho que já deu para perceber. Tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Em 2022 ele marcou 26 gols em 50 jogos naquela temporada. Foi um nome que, quando chegou, a torcida não gostou, por incrível que pareça. Eu fui do contra, Eu sempre elogio o Pedro Raul, essa característica dele, de um centroavante forte fisicamente, faz bem um pivô, tem uma boa capacidade de finalização, e movimentação ali dentro da pequena área. Não é um jogador técnico brilhante, não é nenhum Ronaldo, Mas, quando a fase está boa, é um jogador que sabe se posicionar. Pelo Goiás na Série A, mesmo com um time horroroso, ele marcou 19 gols naquele ano em 34 jogos, foi o principal responsável para o Goiás ficar ali numa posição tranquila, no meio de tabela. 19 gols pelo Goiás em 34 jogos é sim algo de muito respeito. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive estava naquela pré-lista da Copa do Mundo do Tite na época, em 2022. Se tivesse alguma contusão ou algo nesse sentido, poderia ter sido o nome inclusive chamado para a Copa do Mundo. Então, uma loucura. Aquela fase do Pedro Raul foi de fato sensacional. Teve um bom momento ali no Botafogo em 2020, uma boa Série B também pelo Atlético Goianiense em 2019, mas apagado tanto no Kashima Reysol do Japão, no Juárez e no Toluca do México, onde estava antes de voltar para o Corinthians. Pelo Vasco, uma fase que foi marcada por alguns pênaltis perdidos, mas em números gerais foi bem, 25 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências. Seria assim uma opção excelente para o técnico Thiago Carpini. Tem que ver esse potencial financeiro, o limite de jogos também, mas eu faria essa indicação para o Vitória na janela do próximo mês de julho, que volta a abrir no dia 10. Pode deixar o seu pitaco aqui também embaixo nos comentários, o que você pensa hoje para falar sobre o técnico Thiago Carpini, o novo comandante do Vitória para a Série A do Brasileirão. Não sou mais favorável a demissões de treinadores, ainda mais num comecinho de Campeonato Brasileiro, mas é a tentativa e é sim totalmente válida da diretoria do Vitória buscando um novo comandante. Como a janela de transferências está encerrada, ou fechada nesse momento, o Carpini vai ter que tentar fazer o seu máximo com o elenco que tem no Vitória, até a reabertura da janela, lá no dia 16 de julho. Então, basicamente, aí 2 meses.
ainda até a reabertura da janela. Porém, existe uma brecha no regulamento da CBF, segundo informações do portal Folha Press. Os jogadores que rescindiram seus contratos enquanto a janela de transferências estava aberta, isso é importante, ou seja, do dia 19 de abril, foi quando ela se encerrou, para trás. Os jogadores que estão livres no mercado dentro desse período, né, pode ser do dia 19 de abril até 2021, 2020, não importa, tá? Não tem um limite para isso. Eles ainda podem fechar com os clubes das séries A e B do Brasileirão, né, já que a janela de transferências para essas duas séries aqui no Brasil estão encerradas. Desta maneira, há sim possibilidade para o Vitória contratar jogadores, como por exemplo o Alexandre Pato, tá? Acho que é o jogador mais famoso dessa lista, 34 anos de idade, o Vitória que vem sofrendo, né, com problema de gols, e o Pato pode sim fazer essa função de um centroavante, de um camisa 9. Segundo informações do Jorge Nicola, o jogador ganhava no São Paulo aproximadamente R$120 mil mensais e um contrato de produtividade, tá? Que poderia chegar aí no máximo a 150 mil. Não estamos falando de um jogador muito caro, mas que não sei se chegaria para resolver, tá? O aspecto técnico, né, do Pato, acho que ninguém discute, mas a parte física do jogador vem pegando nos últimos anos. No ano passado até ficou mais vezes disponível, mas o Dorival Júnior só utilizou ele em 10 jogos, acabou marcando 2 gols, foi campeão da Copa do Brasil no retorno ao futebol nacional. Estava no Orlando City, onde jogou só 27 vezes em 2022, apenas 5 em 2021 e apenas 13 em 2020 pelo São Paulo. Então acaba me preocupando essa parte física, tá, do Alexandre Pato para a sequência da temporada e consequentemente da sua carreira. Mas é um jogador famoso, com passagem pelo Corinthians, Internacional, Chelsea, Villarreal, Milan e também no futebol chinês, tá? Nesse momento para o Vitória, né, no aspecto de atacante, eu vejo que o Pato ele seria um nome muito mais, digamos, para grife, tá? Isso não é ruim para o futebol, no aspecto de marketing, de maior venda, por exemplo, de camisas, aumento do sócio-torcedor, e isso o Pato com toda certeza poderia ocasionar, mas eu faria essa contratação em um começo de temporada. Tá bom? Outro jogador que me agrada, acho que pode ser uma opção interessante para o meio de campo do Vitória, é o volante Ronaldo. Você lembra dele? Aquele jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, passou bem também pelo Atlético Goianiense no Brasileirão de 2017 e também no rival, né, no Bahia, entre as temporadas de 2019 e 2020, onde fez 38 jogos naquele ano, um gol marcado e 4 assistências. Ele foi para o Shimizu S-Pulse, esse clube da primeira divisão do Japão, que acabou sendo rebaixado, né, na temporada passada. Ele entrou em campo 44 vezes e assim, não arrumou nenhum time para esse ano. Até confirmei, ele não está lesionado, tá? Jogou normalmente a segunda divisão do Japão no ano passado. Interessante, né? Na primeira divisão do Japão os caras jogam no máximo 30 vezes, 25 na temporada. A segunda divisão, o Ronaldo jogou 41 jogos, tá? Foi titular em 38 deles. É um volante que me agrada, tá? Geralmente fazendo uma função tanto como um primeiro como um segundo jogador no meio de campo, também pela lateral direita, já atuou nessa posição. Tem uma boa saída de bola, uma boa finalização também de fora da área, 1,79 m de altura, é uma opção brasileiro, livre, completamente livre no mercado nacional. E o jogador que já foi procurado pelo Vitória nessa temporada é o Alex Teixeira, tá? Que teve o seu nome vinculado, especulado no Leão, mas sem proposta oficial no começo, tá, desta temporada. O Teixeira tem 34 anos, está livre desde que deixou o Vasco no ano passado, ficou bem próximo de fechar com o Goiás, que é o clube que eu torço. Tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, tá? O Alex Teixeira no Vasco da Gama tinha um salário também, um contrato de produtividade que poderia chegar no máximo na casa de 120, 150 mil reais mensais também, tá? Então não era um jogador extremamente caro no elenco do Vasco no ano passado e foi até que relativamente útil, 35 jogos, 4 gols marcados e 6 assistências no Rio de Janeiro. Foi especulado no Vitória, no Goiás, mas não chegou a assinar com nenhum desses clubes, tá? No finalzinho da temporada passada ficou muito mais no banco do que propriamente sendo um jogador titular. Não renovou o Vasco, está livre no mercado. Acho que uma opção que conhece bem, né, o futebol brasileiro, a Série A também do Brasileirão, pode fazer uma função como um ponta esquerda ou um camisa 10. Tá? Acho que pela fragilidade hoje do meio de campo do Vitória, nesse aspecto de criação
acho que o Alex Teixeira cairia bem por ali, sabe? Fazer uma função de fato de um armador, de um camisa 10, um cara para chegar, pisar dentro da grande área, finalizações também, né, um aspecto que o Alex Teixeira sempre demonstrou qualidade, ou também na ponta esquerda, né, às vezes o Carpini possa querer utilizar, né, um jogador de maior velocidade por um dos lados, e outro um pouco mais com a qualidade técnica propriamente do que só a explosão. O Alex Teixeira pode fazer isso na ponta esquerda, ou como um segundo atacante revelado no Vasco. Tem passagem também pelo Shakhtar da Ucrânia, onde joga muita bola, né, entre 2009 e 2016. Futebol chinês, acabou recusando o Liverpool, né, naquela ocasião, e o Besiktas também no futebol turco, antes de voltar para o Vasco na Série B de 2022.